beleza? Então, criei coragem pra fazer o que eu tava pensando em fazer há muito tempo. Eu vou falar de algumas coisas, de algumas experiências que eu já tive na minha vida, claro, né? Eu não sou aquela pessoa experiente. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Laís, eu tenho 21 anos e... Nossa, quanto conteúdo, né? Pensei em fazer vários vídeos, tipo, de vários assuntos, assim, e eu tava com uma ideia e aí eu pedi pra minha mãe me ajudar e ela só confirmou o que eu já tava pensando, que era pra fazer um vídeo as minhas experiências de vida. Com 16 anos eu fui fazer intercâmbio, eu fiquei nos Estados Unidos por um ano e eu tô pensando em fazer vídeo sobre as minhas experiências lá, então aguarde, porque esse vai ser um dos assuntos dos meus vídeos. Eu faço medicina, então esse vai ser o foco, por enquanto, dos vídeos, sobre a minha jornada até entrar no curso de medicina e agora que eu já tô lá. Então eu vou passar a minha experiência pra vocês. Eu não vou falar que vocês devem fazer o que eu fiz, que vocês vão passar e uau, nossa, essa é a fórmula. Não, eu vou falar o que eu fiz e o que deu certo pra mim. E pode ser que com algumas pessoas dê certo, com outras não. Que fique bem claro que cada um tem o seu método de... sua forma pra aprender. Tem gente, por exemplo, que estuda ouvindo música e dá certo. E eu vou falar que eu não sou muito boa pra isso. Eu sou muito burra, na verdade. Eu não consigo estudar ouvindo música, eu não consigo estudar com barulho, eu não consigo estudar em qualquer lugar. Então vamos lá. Eu fiz cursinho, digamos que 2 anos e meio. Só que eu voltei no meu intercâmbio, eu tinha 17 anos, ia fazer 18, e eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia mesmo. Então assim, eu voltei pro Brasil em maio e perdidaça, porque apesar de eu ter feito high school lá, que foi o meu 3º ano aqui, eu não tava nessa pegada de vestibular. Porque apesar da matéria lá ser a mesma, o ensino lá é fraco, é muito mais fraco do que daqui. E isso todo mundo que vai fala. Então assim, Opa, me deu um susto aqui, parece que mexeram no portão de casa. Tá, beleza. Então foi o seguinte, lá, eu voltei em maio, então eu tive uns 2 meses de férias aí ou mais, porque o cursinho, eu entrei no semi-extensivo no cursinho, eu não sei, dane-se, eu vou falar. Eu fiz etapa primeiro, e só que assim, eu não tava na pegada pra estudar, eu entrei muito perdida, 6 meses é muito pouco, independentemente do curso que você vai escolher fazer, 6 meses é pouco, cara, é pouco. Então a matéria fica muito corrida, eu não tinha ideia de que o cursinho era tão puxado assim, então eu entrei perdida em agosto. No começo eu fui pegando, mas depois eu desanimei porque eu vi que a matéria era muito extensa e eu não tinha muita base pra aprender sozinha daquela forma. Era muita matéria, eu tinha que chegar em casa e me dedicar, então assim, eu fui desanimando. Chegou mais ou menos em setembro, eu caí na real, eu sabia que eu não ia passar. Então, eu continuei indo no cursinho, mas eu não tinha aquela dedicação que é necessária pra você passar em qualquer curso, não só medicina. Então eu continuei indo, eu prestei vestibular, apesar de poucos. Aquele ano, foi 2013, eu fiz as públicas aqui de São Paulo, eu prestei Unesp, Unicamp, FUVEST, eu não lembro qual outra pública mais, e fiz PUC, São Paulo. Foram essas que eu fiz. Foram 4 ou 5 vestibulares. Enfim, eu não passei, apesar de que na PUC eu tinha me dado muito bem aquele ano. E eu e minha mãe, a gente ficou impressionada, porque eles me chamaram pra vaga remanescente e eu não dei a mínima bola. E eu não me inscrevi, não fiz nada, perdi uma oportunidade que tava aí. E tudo bem, passou. E aí eu coloquei na minha cabeça que em 2014 eu ia me dedicar, que eu ia no cursinho e eu ia mesmo passar. Eu tava com a intenção de passar, que isso é uma coisa muito importante, porque a gente acaba desanimando e é aí que tá o perigo. A gente não pode desanimar.
Quando você desanima, cara, não importa se você sabe a matéria, se você não sabe. Você desanimar conta muito, sabe? Conta muito mesmo. Então, eu fiz muitas amizades lá no cursinho, na etapa, no ano de 2014. Nossa, a gente criou um grupo ali, as meninas que me deram muito suporte. Então, assim, era muito bom ir pro cursinho, saber que eu tinha aquelas amizades. Me dava uma força, sabe? A gente tava tudo no mesmo barco. Então, isso é importante. Você criar um vínculo ali com alguém, mas que seja uma energia positiva. Porque no cursinho tem muita gente com energia negativa. E eu acredito muito nisso, eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. E aquilo pesava em mim, sabe? Então, tinha época que a gente desanimava muito, mas tinha época que a gente se apoiava muito uma na outra e isso era muito bom. A gente tem contato até hoje, de tão forte que foi a nossa amizade. Mas esse não é o foco, beleza. Eu aprendi muita coisa mesmo no cursinho nesse ano. Eu fiz praticamente o meu ensino médio todinho nesse um ano. Eu fui muito bem nas provas no fim do ano. Só que assim, eu falei que em 2013 eu fiz 4 ou 5 vestibulares. Em 2014 eu prestei, digamos que 16 vestibulares. Foram muitos mesmo. Eu fiquei doida no fim do ano. E era uma coisa que eu queria falar. No fim do ano é muito tenso, porque quando chega a época do Enem, o Enem geralmente é a primeira prova que todo mundo faz, né, do cursinho. Quando vai chegando aquela fase ali, aquele mês, aquelas semanas perto do Enem, todo mundo do cursinho começa a se desesperar. E eu já vou contar por que isso é ruim. Aguarda. Então eu prestei muitos vestibulares, muitos mesmo, e a gente vai começando a ficar meio que calejado, né? Porque os primeiros a gente não sabe muito bem, a gente fica meio perdido e tudo mais. A gente não sabe lidar com o tempo, que é um veneno isso. A gente precisa saber o tempo da prova. E uma coisa muito importante é você já estar preparado pro tipo de prova que você vai fazer naquele dia. Por exemplo, tinha prova que eram 90 questões teste. Beleza, você já vai com aquela consciência de que são 90 testes. Agora, você tem que saber que tem prova que é escrita e teste. Você tem que ir preparado para aquilo. Você tem que saber que você vai lá para dissertar. Você vai fazer uma questão dissertativa, entendeu? Você tem que saber como escrever. Você tem que saber que a sua questão, não importa se ela é cálculo, se ela é uma redação, se ela é de química, não importa. Ela tem que ter começo, meio e fim, entendeu? Senão, o avaliador, ele pode, por mais que esteja certo, ele pode contar ali que a sua questão não tem nexo. Se só tiver uma conta de multiplicação, por exemplo, e o resultado, pra ele não importa. Você não teve coesão na sua questão, entendeu? Então isso é muito importante, você saber montar uma questão, formular a resposta da questão. Conta muito. Então eu comecei a pegar o jeito das provas que eu tava fazendo. E eu percebi que eu ia muito bem nos vestibulares da VUNESP. Eu ia muito melhor do que na Unicamp, por exemplo. E então eu comecei a prestar muitas provas da VUNESP. Conclusão, eu fui bem nas provas. Cheguei muito perto de passar, eu cheguei muito perto mesmo, mas não consegui. Eu tava em dúvida ainda se eu queria mesmo medicina, então algumas faculdades, elas te permitem colocar uma segunda opção de curso. E aí eu coloquei farmácia, porque os meus professores de química na etapa, muitos deles faziam farmácia. E eu não sei, eu tinha uma facilidade para aprender com aqueles professores que fizeram farmácia, que eu fiquei encantada. E eles falavam, eles puxavam, claro, né? Todo professor puxa saco para a profissão que ele escolheu, para o curso que ele fez. Então eu me identificava muito com aqueles professores de farmácia. E aí eu passei no curso de farmácia e eu quase fui. Fiquei muito mexida, porque assim, quando você escolhe o vestibular de medicina e você só presta medicina e você toma tanto não, tanta porrada, sabe? Assim, você não passou, você não passou, você não passou. E você vê seus amigos, por exemplo, passando em curso, sei lá, relações internacionais, passou em jornalismo, passou em direito. E aí você começa a falar, meu, como que essas pessoas conseguem passar e eu não? Mas aí é que tá, medicina
de outro mundo, entendeu? Você não pode comparar. E tem aquele preconceito também que muita gente fala: nossa, mas você não consegue passar no vestibular de medicina nenhuma particular? Eu só tenho uma mensagem para essas pessoas que falam isso. Aqui pra você. Porque não importa se é medicina numa faculdade particular ou numa faculdade pública, é difícil do mesmo jeito. Às vezes, uma particular é até mais difícil do que uma pública. Ou escreve o que eu tô falando, isso é verdade. Eu boto a minha mão no fogo por isso. Tem faculdade particular de medicina que o vestibular é muito mais difícil do que a pública. Eu não tô falando que é mais concorrido, eu tô falando que é mais difícil. O nível das questões é muito alto mesmo, sabe? Eu tinha um professor que ele falou que ele tinha certo preconceito contra as faculdades particulares de medicina até o dia que ele pegou as questões do vestibular pra ver. E ele mesmo falou assim, eu vou repetir o que ele falou. Eu aprendi a respeitar o curso de medicina, porque não importa se é Unisquina, se é USP, se é Unicamp, vai ser difícil, não importa. Então é essa mensagem que eu tenho. Foi um momento de desabafo aqui, chupa mesmo, porque é difícil. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Não é porque os seus amigos estão passando na faculdade e você não, que você não consegue, sabe? Eu tinha muito esse pensamento assim, eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo passar no vestibular. E aí minha mãe começou a falar assim pra mim, você sabe muita matéria, você consegue. Então faz o seguinte, pra você ver que você é capaz, presta outro curso. Então pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer 2 ou 3 partes dele, contando os meus anos de cursinho. Esse meu primeiro ano, né, digamos, de 2014 no cursinho, que eu realmente me dediquei, me acrescentou muita coisa mesmo, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a gostar de matéria que eu não dava a mínima importância no ensino médio. E aí eu quase passei, foi por pouco, e aí eu resolvi tentar de novo, então não perca o próximo vídeo que eu vou contar o meu outro ano de cursinho, como foi muito diferente, então não perca, porque tem gente que vai se surpreender, beleza? Então já sabe aquela história toda. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Se inscreve no canal que isso vai me ajudar. Fique por dentro que agora vão vir muitos vídeos, beleza? Tchau!